Estamos no ar para mais um Cortando Giro podcast, tudo sobre carros e manutenção. Uma forma diferente de passar informação de mecânico para cliente. Hoje, o episódio de hoje é um oferecimento de Agropeças Macarini, de produtor para produtor. Comercial Astral, tudo o que você precisa num só lugar. Pizzaria Girardi, o sabor que satisfaz. Mecânica Fernando, há 40 anos, cuidando da saúde do seu carro. Lucas Campos, música ao vivo e eventos diferenciados. LA Turismo, o melhor do turismo privativo e personalizado da Serra Gaúcha. Chapear, pensou em ar-condicionado agrícola e automotivo, pensou Chapear. Estúdios B, fazendo história, contando histórias. Massas Girardi, porções de felicidade na sua vida. Atuando há mais de 27 anos no mercado, responsável pela aplicação dos melhores coaches do mundo, ele é o cara da estética automotiva, direto da Zona Sul de Porto Alegre, Júnior Vieira. Depois dessa apresentação até ia procurar quem era esse cara. Júnior, tudo bom? Prazer te ter aqui. Eu que agradeço o convite. Um cara maluco um dia te mandou um áudio ali, já vinha te acompanhando para saber se tu era o cara certo mesmo, que eu queria realmente estivesse aqui. E, cara, sensacional. Obrigado de novo pela tua presença. Eu que agradeço. A gente sabe que nosso tempo, ele é muito valioso. Então eu peço que aproveitem esse bate-papo, porque estética automotiva também é manutenção. Com certeza. Tá? Júnior, conta um pouco da tua história aí, que é bem legal. Nós estamos até conversando bastidores, né? Eu venho te acompanhando lá no YouTube, no Instagram, tu vem de outras escolas e tu é um cara que já tem bastante experiência. Não é que tu seja um cara velho, mas é um cara que tem bastante experiência. Bem novo. Né? Então, assim, isso te fez ser o cara que tu é hoje. As escolas lá de trás. Conta a tua história aí pro pessoal te conhecer. É que nem eu brinco, né? Muitas vezes assim, que eu andei murcho, peguei maresia, carro quando não é bem cuidado, a lataria não ajuda. Eu comecei a trabalhar no ramo automotivo com 15 anos, né? Meu pai tinha uma oficina mecânica na época, eu odiava mecânica por situações da vida, eu não era muito bom nos estudos, e aí eu resolvi começar a trabalhar com ele. Mas eu não gostava de mecânica na época, e eu fui para a parte de som e alarme, que na época era o que estava tendo uma revolução. Isso tava lá vindo por... 96, tava vindo os primeiros CDs, ainda era os toca-fita Rio de Janeiro, São Francisco, Tojo, aí tava vindo os primeiros CDs da Sony, Pioneer, JVC, vinha na época. Quem é velho vai se lembrar, o 720 era JVC, que pulava até parado, tanto que pulava. E aí eu comecei a trabalhar com som e alarme, né? Comecei nessa parte de som e alarme, fazia elétrica, fazia manutenção, fazia arranque, alternador, na época ainda de trocar rolamento, os induzidos, como é que é o regulador de voltagem, os 032, 034, viu? Eu digo que eu tenho história. Isso é coisa de gente velha. Coisa de gente velha. Então fazia muito arranque, alternador, elétrica e fazia som e alarme. E aí tava os tipo 95, Tempra, Cadete, era o que vinha. Adaptar trava elétrica em Pointer. A famosa ali, para o pessoal entender, foi a primeira bomba tecnológica. Bomba tecnológica, que era muito criticada na época porque não tinha informação. Não tinha nenhuma, porque o carro era fantástico pra época. Exatamente. É o que eu digo até hoje. E aí o Júnior veio... E aí vim vindo. E aí na época ali de 2000 eu comecei a fazer som e alarme, aí comecei a fazer pinturinha e aí estourou o Velozes e Furiosos. O primeiro, 2001, e aí os meus clientes, tudo da minha faixa etária, queriam tudo fazer personalização, customização, relógio, para-choque, e aí, cara, queriam tunar, e aí eu entrei na mesma onda, né, botar LED embaixo, na mesma onda, só que naquela época, que nem eu digo, quando eu faço as palestras, eu não tinha a informação que eu tenho hoje, então eu ia na casa de tinta para perguntar como é que se catalisava verniz, como é que se aplicava massa, como é que se fazia para trabalhar com fibra, não tinha conhecimento nenhum, e comecei a fazer alguns carros. E naquela época, acho que foi em 2002, eu fiz um gol do Leonardo Formiga e ele foi competir no primeiro campeonato de tuning que teve em Curitiba. E ele ganhou a capa da revista Full Power, que eu tenho essa revista lá na loja. E ali, cara, explodiu, sabe? A procura de tuning, comecei a trabalhar muito naquela coisa de tentativa, acerto e erro, porque eu não tinha informação nenhuma. E aí eu trabalhei com som automotivo até 2003, por aí. Daí eu fui assaltado à mão armada. Levaram toda a minha loja. Tudo.
Tudo. Entraram 3 caras com uma Corsa Wagon e levaram toda a minha loja. Multimídia, nem ficaram empenhados com a Corsa Wagon. Nada. Nem ficaram empenhados com a Corsa Wagon. Aquelas 1016 ainda. Conseguiram fugir com a Corsa Wagon. Meu Deus. E aí levaram, tinha amplificador da Kicker, tinha muito equipamento caro, né? Levaram tudo na época. Aí me deu uma brochada. Não tinha seguro. Não, esquece. Naquela época não tinha nada. Esquece. Não. Sabe que eu tenho uma situação bem parecida com a tua. Nós fomos dormir um dia. No outro dia que a gente abriu a oficina, não tinha mais nenhuma roda de 20 e poucos veículos que tinham lá dentro. Não tinha mais nenhum rádio. Não tinha mais compressor, não tinha mais prensa. Fizeram uma limpa. Limparam tudo. Numa noite de uma oficina que o prédio era na frente da nossa casa. Que loucura. Só quem passou por isso entende. Só quem passou por isso aí Cara, entende. e aí eles levaram tudo. E aí eu dei uma brochada forte na parte de som e alarme. Eu já fazia a parte de customização, pintura, polimento, mas não era como minha profissão. E aí em 2004 eu tive a possibilidade de ir pra Zona Sul, né? De ir pra Zona Sul trabalhar sozinho na época. Ainda eu trabalhava com meu pai na Zona Sul, fui sozinho. E aí, cara, fui grameando, foi indo. Naquela época não tinha Instagram, Facebook, não tinha nada. Era panfleto e faixa, sabe? E aí era espelhamento, era aqueles processos mais antigos, mas foi indo. O material era completamente diferente. Material completamente diferente, tecnologia completamente diferente, tudo diferente. E aí vinha até os dias de hoje. Por isso, quando nós estávamos aqui em off, ainda eu te disse que eu venho dessa função, tive mecânica por muitos anos lá, tinha um mecânico, então entendo muito de mecânica elétrica porque eu vivenciei isso. E isso é fundamental para o nosso setor, tu entender um pouco de cada coisa. Tanto é que quando deu as primeiras enchentes, a gente estava conversando, eu fui um dos primeiros a botar vídeo na internet, cara, carro de enchente não é assim. Não é assim. Carro que fica 15, 20 dias submerso, não é como entrar água em São Paulo e baixar em uma hora. Exatamente. É completamente diferente. Então, estão misturando as coisas, sabe? A gente fez uns vídeos bem legais só para mostrar, para não iludir o cliente, que é o que o mercado, infelizmente, algumas vezes fazem. E é o que a gente está procurando nesse nosso projeto aqui, que ainda está começando, que é trazer pessoas que queiram mostrar isso, que queiram informar. Que hoje, que nem eu falei no outro episódio para os guris, o cliente bem informado, ele facilita a nossa vida, né, cara? Facilita porque eu te faço perguntas inteligentes e, ao mesmo tempo, se tu não tiver a resposta coerente com o que ele sabe da informação, ele já nota, ele não tem segurança de deixar o carro contigo. Exatamente. Então é muito importante a informação hoje. E ela tá, infelizmente, ainda muito jogada no ar. E eu vou procurar trazer os cara pica pro meu público também e procurar informação, por exemplo, de estética automotiva com o cara que entenda, de fato, tudo que ele precisar de estética automotiva. Então a gente pode entrar então um pouco mais nessa área de estética. Pode, claro. Cara, conta aí pra nós como esse mundo aí tá explodindo. Tá? Ainda está fomentando, mas já está bem mais do que antigamente. Hoje se chama-se estética automotiva porque de fato é, né? É e não é. É e não é, assim, eu vou te provar que é então e não é. Eu quero essa tua explicação. O porquê que tu acha que mudou esse mercado de uma simples higienização para uma estética automotiva? Então, só para completar a história, e aí, há uns 8 anos atrás, eu tive um parceiro na época que era Gol Ecoacho Fabiano, e na época ele trouxe a lavagem ecológica para o Rio Grande do Sul, que não tinha. Exato. E aí ele trouxe a lavagem ecológica bem naquele ano que faltou água no Rio Grande do Sul. E aí conseguiu uma reportagem e explodiu procura por curso de lavagem ecológica e por curso de espelhamento. E aí eu comecei a dar treinamento, eu fui um dos primeiros instrutores aqui no Rio Grande do Sul a dar treinamento. Tinha o Pablo Vispo, que vinha de Curitiba, já tinha outros instrutores, claro, mas nem em Porto Alegre. A gente foi o primeiro a criar um curso e aí daí foi até os dias de hoje. Aí eu fui para a Naziol já há 6 anos, estou como técnico da Naziol. E aí é onde eu quero chegar, já terminando a minha história e respondendo a tua pergunta. Porque a estética automotiva, ela tornou uma grife. Então, assim, é que nem a barbearia antigamente. O que era a barbearia antigamente? Era encher o teu pescoço de talco, fazia a barba e vai. Hoje não. Hoje a estética automotiva, tu tem todo aquele glamour de trabalhar com a manutenção, manter as características originais. Então tem muita lavação que tá tentando ser uma estética automotiva colocando somente uma faixa, mas ela continua utilizando produtos antigos, que é o que eu digo da diferença do veneno e do remédio é a dosagem.
o remédio ele pode se tornar veneno se tomar uma quantidade em excesso, então eles continuam utilizando produtos extremamente ácidos, produtos extremamente alcalinos, só que com uma fachada de estética. Isso que a gente precisa passar hoje pro aquele cara que quer entrar eu quero largar meu carro numa estética, mas eu não sei o que fazer, o que eu procuro. É isso que a gente precisa hoje, saber dessa diferença. A principal diferença é isso, tem muitas lavações, né? A gente chama de lavação porque eu viajo no Brasil, a maioria dos termos utilizados nós aqui no Sul é lavagem. Isso. Pra lá, pra cima é tudo lavação. Então a lavação, eles trocam a faixa, mas continuam, né, colocando como se fosse... Continuam com as técnicas de lavagem, mas com uma placa escrita estética automotiva. E é muito diferente um processo do outro. Né? Porque a estética automotiva, os pilares da estética automotiva do detalhamento é cuidar, proteger e manter as características originais. Então, muitas vezes, eu até vou dizer para você aí que é um consumidor, tu vai na lavagem ou na lavação, tu manda fazer uma lavagem no teu carro vem todo brilhando por dentro. Original ele não brilha, plástico não brilha, borracha não brilha. Então quando brilha, eles colocam geralmente produtos derivados a silicone. O produto à base de silicone, ele tem como característica evaporar. Quando ele evapora, ele cria aquela gordura interna, gruda no para-brisa, gruda nas laterais e acaba nojenta, acaba sendo nojento e acaba embaçando. Aí vem aquela reclamação: meu carro tá embaçando, eu tenho que ligar o ar-condicionado. Por quê? Porque evaporou os diluentes, colou no para-brisa, e aí são produtos que são renovadores de plástico em geral, e eles utilizam para fazer a parte interna. Se for numa estética automotiva, vai ser utilizado produto de hidratação interna, que não tem silicone e não tem nenhum derivado que vai evaporar, e vai manter as características originais. Não vai ficar brilhando. Aquele brilho vai ser passageiro. Vai ser passageiro. E vai ser gorduroso. Ele vai penetrar no plástico. É uma coisa... Eu, quando mando lavar meu carro, uma lavagem normal, cara, eu peço pra não botar nada. Cara, não faz nada. Que é melhor. Eu tenho um exemplo que eu dou geralmente pros meus clientes. O melhor cheiro interno é o cheiro de nada. Cheiro de nada. Porque daí o cliente coloca o cheiro que ele quer. Quando tu faz uma higienização interna, tem cheiro de comfort, tem cheiro de amaciante, tem cheiro de perfume. Muitas vezes tu vai botar um perfume cítrico, o cliente gosta de perfume adocicado. Muitas vezes tu coloca adocicado e tem um cheiro cítrico. Então é o que eu digo, o melhor cheiro interno é o cheiro de nada. Exatamente. É o cheiro de limpeza, aquele cheiro de nada. Exatamente. Então vamos voltando àquele assunto que a gente quer entrar. Quando que tu acha que mudou? Que mudou de... subiu, tu elevou a régua do nível da estética para o nível da lavação. Nós tivemos dois pontos no Brasil, assim. Um ponto foi quando chegou o espelhamento, que foi lá na década de 2002, 2003. Explica pro pessoal o que é o espelhamento. O espelhamento era um processo que a 3M trouxe pro Brasil, no qual tu fazia um processo de lixamento, porque lá fora nos Estados Unidos eles já não utilizavam tanto esse processo de lixamento, no qual tu criava um aspecto de espelho à pintura do carro. Só que o que era o processo da 3M? Era a sobreposição de produto. Tu vinha com produto, eu vou tentar falar de uma maneira leiga. Isso. Então tu vinha sobrepondo produtos que chegavam ao brilho máximo e criava como se fosse uma visão de espelho. Tanto é que aqui no Sul ainda o nome espelhamento é muito forte. Sim. Tem muito cliente de mais idade que procura o processo de espelhamento porque o nome ficou muito forte. É que nem o Bombril. É um esfregão de aço, mas o nome se tornou como uma referência. Então veio o espelhamento. Só que lógico, como tudo que vem pro Brasil, o brasileiro tem que botar a mão dele. O brasileiro diminuía os processos, colocava 2, 3 processos, fazia um acabamento com cera e entregava para o cliente. O que acontecia? Esse cliente voltava 3, 4 meses depois com aqueles famosos hologramas, rabo de galo, que é aquelas manchas que tu acaba vendo na pintura, que tu vê que é um processo. Aquilo ali é um processo mal executado com uma boina, ou de lã ou de espuma. Não vamos entrar em muito conteúdo técnico. E aí o espelhamento veio forte. Aí a Megwise, que era um braço também da 3M, trouxe a cristalização. E aí dentro dessa cristalização o brasileiro botou a mão e aí criou proteção com Teflon, criou cristalização, teve outros nomes que agora não me vêm, era espelhamento, cristalização, blindagem, veio 500 nomes no processo de polimento. Aí faz uns 6, 7 anos, mais ou menos isso, que começou a vir os processos mais, como é que eu vou dizer assim, mais focados no profissional. Que é no qual tu corrige o verniz para criar uma proteção. Que aí o que a gente entende hoje? Que tu não tem que colocar brilho na peça, tu tem que extrair o brilho da peça, do verniz, para que tu crie a proteção. Que não seja um mascaramento. Tanto é que para passar a linha de coatings, né, que eu represento da Naziol, a gente demonstra como a peça tem que ficar. Ela tem que ficar com aquele brilho lindo, promovido no brilho, para que depois a gente consiga passar uma proteção em cima, para que essa proteção seja duradoura. Legal. Porque toda a proteção que tu vem fazendo sobre
sobreposição de produto, no momento que tu for lavando, ela vai voltar como a lata deveria de ficar. Exatamente. E é importante que o pessoal entenda isso, que manutenção, o pessoal acha que normalmente acontece só dentro de uma oficina, né? E a manutenção de um veículo, ela está em todos os pontos, né? Desde lá do vidro, da lata, tu manter o veículo lá no final da vida útil dele. Ele vai ter um valor de mercado maior, uma visibilidade melhor. Tu vai, entre teus concorrentes, por exemplo, de venda, o teu carro vai se sobressair. E o pessoal tem que entender que ter um carro hoje esteticamente protegido é fundamental, né, Júnior? Fundamental. É um investimento a longo prazo, porque o que eu explico pro cliente, se ele não fizer investimento hoje, ele vai ter que fazer o investimento amanhã, ou ele vai perder esse valor amanhã. Exatamente. Se ele acha que ele vai investir R$2.000 hoje e ele vai perder, relaxa. Ou ele vai perder quando ele for vender, que ele vai ter que gastar os R$2.000 para poder levantar, né, a imagem do carro para poder fazer uma avaliação, ou ele vai perder esses R$2.000 na desvaloração na hora de tu demonstrar. Exatamente. É que nem eu digo, ninguém vai feio pro primeiro encontro. Exatamente. Porque o primeiro encontro tem que ir o mais bonito possível, né? Pelo menos tentar. Então o que tu vai fazer? Tu vai ter que ou fazer uma lavagem detalhada, ou tu vai ter que fazer uma aplicação de cera, ou tu vai ter que fazer algum mascaramento para poder demonstrar esse carro. Se tu for demonstrar para outro consumidor final que seja leigo, talvez esse investimento que tu faça, tu até consiga empatar. Porque tu tá apresentando o carro bonito. Mas se tu apresentar para outro profissional que vai ver que o carro simplesmente foi mascarado, ele vai conseguir ver os defeitos primários e esse investimento que tu fez, ele foi por água abaixo. Júnior, tu trabalha com pintura lá também, né? Pintura. Isso é um processo que evoluiu muito cacete nesses últimos Mas tempos, todos, né, Bruno? cara? Até a tua parte da mecânica. Claro. Mas assim, evoluiu de uma maneira que o pessoal, se ele não se atualizar, se ele não souber aplicar um produto, ele condena um carro ali. Condena. E eu venho te acompanhando ali, tu faz uns processos muito legal ali, que eu não sei se é chamado ou se é um produto que chama-se... Explica pra nós o que é o ReparaFest. O ReparaFest foi um projeto que eu criei, porque na realidade o que acontece? Eu pinto carro... É uma criação tua. É uma criação minha. Eu pinto carro desde os 2001, desde 21 anos eu pinto carro. Foi o que eu expliquei pra vocês. E o meu aprender a pintar carro foi tentativa, acerto e erro. Então venho nesses anos todos pintando carro. E faz 6 anos que eu faço um projeto bacana com a Naziol. Que o que a Naziol viu? Pegou um cara que nem eu, que não é muito bonito, mas fala bem e tem muita bagagem para poder agregar na parte da estética automotiva. Então faz uns 6 anos que eu viajo pela Naziol a nível Brasil. Pode explicar aí pro pessoal o que é a Naziol. A Naziol, vou explicar então. A Naziol é a 5ª maior empresa de nanotecnologia do mundo. A Naziol foi criada na Turquia, na Universidade de Istambul. Eles criaram uma nanoproteção para proteger o patrimônio histórico da Turquia. E aí eles viram que com essa tecnologia que eles criaram, eles poderiam multiplicar para o mundo. Então hoje a Naziol protege barco, protege prédio. Vou dar um exemplo. Os prédios de Dubai, aqueles prédios de vidro, como é que tu vai fazer a limpeza? Não tem como fazer uma limpeza semanal. Tu tem que ter um produto aplicado e esse produto tem que criar hidrorrepelência, tem que repelir a sujeira para que dê um intervalo grande de limpeza. Então a Naziol é a 5ª maior empresa de nanotecnologia do mundo. Ela está presente em mais de 142 países. Para que vocês entendam, o McDonald's está em 170. Então a Naziol está presente quase no mundo todo, e eu represento como técnico da Naziol aqui no Brasil, pela trade de importação que é em São José. Show de bola. E aí há 6 anos eu represento a Naziol. E aí dentro dessas viagens técnicas, eu acabei presenciando muita dificuldade nas estéticas automotivas de terminar no positivo. Por quê? Porque eles acham que tu botar uma estética linda, escrever estética automotiva, lavar, polir, processos básicos de estética, a matemática vai dar certo no final, e a gente sabe que não dá. Né, Bruno? Por quê? Por causa que tu tem um custo operacional muito alto, se tu tiver que trabalhar com rotatividade, tu vai ter que ter muita mão de obra, a gente não consegue mão de obra, sabe? Todo mundo fala que não tem emprego, mas a gente não tem mão de obra qualificada. Eu queria formar 10, 20 por mês lá, se eu pudesse. Se tu der curso de graça, Bruno, não tem. Tu não tem. Eu tive esse presente esses dias em São Paulo, dando treinamento pela Naziol numa concessionária da BMW, intermédio de uns parceiros da Naziol. Eles têm uma escola gratuita, Bruno, para formar mão de obra. Eles pegam um ônibus, eles vão na escola, eles dão treinamento de aplicação de película e mais 2 serviços que eles oferecem. Eles dão almoço, eles dão café e a cada 12 eles ficam com 2.
0800, Bruno. Quando o senhor me falou, eu digo, cara, não acredito. Cara, Júnior, a gente busca de graça. Eu fui jantar com ele, ele me explicou todo o processo deles. A gente busca de graça todos os meses e a gente não consegue mão de obra. Esse é um tema que todo setor prestador de serviço está passando por essa dificuldade e o nosso... Mais ainda. E aí tu criou o ReparaFest. Aí eu criei o ReparaFest. Aí na realidade qual é a ideia do... Não, nem criei o ReparaFest. A minha ideia, daí eu fui vendo essa dificuldade deles todos, eu já tinha o curso presencial lá no meu estúdio, só que é óbvio que eu não consigo escalar o Brasil. E aí eu dava o curso no decorrente das minhas agendas. Aí eu fui para Las Vegas em outubro do ano passado, fiquei 15 dias em Las Vegas, fiquei 4 dias na NHRA, que eu nem sabia o que era, e fui convidado e voltei de lá maravilhado pela tecnologia, pela estrutura, os caras trocando motor de 9... Não, ainda fui meio que brasileira. Fui convidado pelo Aureliano da Apolimentos para trabalhar junto com ele lá na equipe Artivincom do Grandão. Cara, nos recebeu super bem, como se fosse da família. A gente trabalhou lá 3, 4 dias, vi como é que funcionava a NHRA e depois ainda eu fiquei no SEMA de Las Vegas. E aí eu voltei com a mente de lá para cá explodindo. Foi o que eu te falei. E aí eu queria montar alguma coisa que eu conseguisse escalar o Brasil, mas eu nunca acreditei em curso online. Eu, Júnior, nunca acreditei. Por quê? Porque eu sempre vi os cursos online com aquela coisa montada pra te dar uma aula. Sim. E aí, cara, eu não quero isso. E aí eu queria, cara, eu vou tentar conversar com o Bruno. O Bruno, que é o meu sócio, tá sentadinho aqui, do ReparaFest. Só que eu entrei em contato com o Bruno pra ver se o Bruno tinha alguém pra me indicar, porque nós já tínhamos trabalhado 6 anos atrás juntos, né? E aí a gente terminou a parceria por diretrizes. Mas ô Bruno, tem alguém assim, o Bruno, eu acabei de me demitir, a tua ideia... acabei de me demitir, a tua ideia, eu acho que eu topo, vou ir tomar um café contigo. Daí o Bruno foi lá pra tomar um café, expliquei tudo pra ele que eu tava com ideia, né? E aí juntou a minha experiência com a modernidade dele, com a vontade dele. E eu disse, Bruno, eu só vou acreditar num curso, cara, que a gente gravar em tempo real aqui dentro. Então o ReparaFest são várias técnicas de reparação em pintura, focado para estética automotiva, para o cara aumentar o ticket médio dele, mas a gente gravou todos os carros de cliente. Todos. Tudo é vida real. Tudo é vida real. Eu não parei não pra... pegou uma peça lá... Só para mostrar. Lógico. Mas, gente, sabe aquela técnica? Nós vamos fazer nesse carro. É isso aí. Eu tava com uma Porsche Cayenne híbrida. Cara, vamos fazer a Porsche Cayenne. A gente gravou a Porsche Cayenne, a gente gravou um Audi, a gente gravou uma Creta, a gente gravou acho que mais uns 2, 3 carros, sabe? E aí a gente tá com todas essas ideias de criar o ReparaFest, todo o conteúdo que eu faço lá dentro, focado para quem trabalha com estética automotiva. E esse conteúdo, tu fornece ele de que forma? Aí a gente fez um curso online à venda. E aí esse curso online a gente tá toda hora alimentando ele, né? E aí a gente sempre abastecendo. Sempre aquele banco de dados. A gente entrega algum conteúdo gratuito para que ele entenda como funciona o projeto. Eu vi ali no YouTube, tem vários. E eu sou bem curto e grosso. Aí o cara, que nesse dia tem um cara que eu disse pra ele, porque o que acontece na estética automotiva, Bruno? Que garanto que é o mesmo teu caso. Por exemplo, que é o mesmo meu. Por exemplo, dá uma semana de chuva. Meu movimento diminui, ok? Mas quando dá uma semana de sol, eu não consigo trabalhar dobrado. Exato. A semana que choveu e a semana... A gente não tem tempo, a gente não tem mão de obra, não tem como. Então, o que eu faço? O ReparaFest é para que tu possa agregar mais serviços no cliente que tu já tem, no espaço físico que tu já tem, para que tu crie uma experiência melhor pro teu cliente. Até mesmo pro cliente entender que ali existe processos. Que leva tempo, que tem ali o valor agregado por aquele motivo. E isso é fantástico. Eu acompanhei ali diversos episódios ali que tu fez. Achei sensacional mostrar isso aí. E como a gente que, embora estando no setor automotivo, a gente não tem esse conhecimento. E tu fez ali reparos que, cara, por exemplo, naquela... Tu mostrou, mas não vou me recordar agora o carro que tu fez ali em pouco tempo. Eu acho que foi o paralama da Cayenne. Acho que foi um reparo, cara, que ao nosso olhar, um reparo simples, mas tu explicou toda a complexidade da coisa, por que tu não desmanchou tal coisa, porque não teria, e etc. Porque o ReparaFest, Bruno... Cara, achei fantástico. Cara, são técnicas, é que nem no teu caso. Certo? Cara, tu tem várias técnicas de trocar uma correia dentada. Exato. Tu tem o kit pra trancar as polias, tu não tem o kit. Tu tem o ferramental ou tu não tem. Se tu não tem, tu vai ter que usar uma técnica, Exatamente. Né? Se tu tem, tu vai utilizar outra. Exatamente. Daqui a pouquinho, se tu não tem ferramental e veio um cabeçote desmontado, tu vai ter que procurar alguma maneira de achar o ponto. Tu tem essa experiência. Exatamente. E essa experiência é o que eu dou, só pra te mensurar, pra te entender bem. É o que eu dou. Cara, entrou o carro do teu cliente. Quantos dias tu tem pra fazer?
Júnior, eu vou ter 3 dias. Cara, eu tenho 4 técnicas pra te fazer em 3 dias. Legal. Por quê? Porque tu vai encaixar essas técnicas decorrente do resto do processo. Essa semana mesmo foi sexta, né, Bruno? Acho que foi sexta que a gente gravou na minha Tiguan. Eu fiz um Reparo Fest na minha Tiguan com todos os materiais mais simples que ele vai encontrar. Eu mostrei o arranhado no para-choque da minha Tiguan e usei primer spray que ele vai comprar na casa de tinta, a massinha de R$35, lixa, o taquinho que eu usei foi um chinelinho havaiana cortado, para mostrar para ele que o que importa é a técnica, não é o produto. Então a gente fez tudo isso na Tiguan para mostrar que naquele caso eu utilizei aquela técnica. Talvez vai ter uma outra situação que eu preciso entregar o carro em meio turno, eu vou ter que utilizar uma outra técnica. Uma outra ferramental, uma outra tecnologia. Isso mesmo, exatamente. Tudo diferente. Então o Repara Fest que a gente criou foi isso. São várias técnicas para que ele possa adaptar. Bom, eu tenho um espaço para pintar, eu não tenho espaço para pintar. Eu tenho uma pistola só, não, eu tenho 3. Então dentro do Repara Fest tem situações que eu faço com uma pistola, com 3, que eu faço dentro da minha cabine, tem outras que eu faço fora da minha cabine, para mostrar que é possível. Mostro que vai cair um pouquinho mais de sujeira, porque tu tá fora da cabine. Aí mostro que tu tem que aplicar um pouquinho mais de verniz e acertar a tonalidade e acertar a quantidade de verniz, porque tu vai ter que lixar para tirar aquela sujeirinha. Então o que a gente criou no Repara Fest foram várias técnicas para que ele possa colocar na estética, não ter aquele mimimi, eu não consigo, exatamente. Eu não posso. Então pra ti que tá assistindo agora, que abriu uma lavação e acha que é uma estética automotiva. Tu tá enganado, tu tá errado e tu tem um cara que pode te ajudar, que é do teu segmento. Procura o Júnior, tem lá nas redes sociais, a gente vai deixar aqui depois as redes sociais do Júnior, me procura, eu passo o contato dele direto e entra em contato e te especializa no que tu faz, que eu tenho certeza que tu vai aumentar tua lucratividade, tu vai aumentar teu fluxo, vai aumentar tua visibilidade. Tu só tem a ganhar procurar esse cara aqui que quer te ajudar e sabe que tu tá fazendo da forma errada. Tá? Na realidade, tu também sabe que tu tá fazendo errado. E o que eu digo, Bruno, é que nem no teu caso, cara. O que dá certo, a gente não sabe. O que tá errado, a gente já fez. Exatamente. Entendeu? Já errei muito, já passei por dificuldade, já... Cara... Não bate, a matemática não bate. Porque se tu tentar ganhar na rotatividade, tu tem que ter um espaço grande, tem que ter mão de obra. Exatamente. Foi aquilo que eu disse. Se chover uma semana, não esquece que na outra semana tu tem que fazer o dobro. Exatamente. E aí tu tem que pedir pro cliente chegar 2 às 8, 2 às 9, 2 às 10, 2 às 11, e isso não vai acontecer. Então assim, se tu não conseguir criar valor agregado no teu cliente que já tá ali, que já conhece teu serviço, sabe? É a única maneira que tu vai ter de aumentar o teu ticket médio. Não tem outra matemática. Exatamente. Júnior, tu tem bastante ferramenta lá, né? Eu vi que tu tem um cara, mas lá tu mora num mundo onde o que tu precisa, tu tem, né? Tem lojas lá fantásticas de ferramenta. E a gente aqui tem muita dificuldade nisso, né? Só pra te entender, no meu segmento, no momento que eu preciso de uma ferramenta, normalmente o mecânico precisa de uma ferramenta para ontem. Eu não consigo. Eu tenho que comprar, eu tinha que esperar, eu tinha que... E aí tu tem que passar isso pro teu cliente, que normalmente entra aquele carro... como hoje tudo muda muito rápido, entra aquele carro que tu tem que trocar um sincronismo, fazer um sincronismo na correia. E tu não tem o kit. Tu não tem um kit. E tu não vai ali na Ferramentas Gerais, tu não vai ali na loja do mecânico e compra, né? Tu acaba tendo que, aqui do interior, tendo que encomendar. 2, 3 dias, o cliente fica puto da cara. Porque ele acha que é tudo igual? Porque acha que é tudo igual. E porque daqui a pouco um colega teu tem e ele faria mais rápido e tá tudo certo. Mas agora a Comercial Astral, que é minha parceira, aqui foi meu apoiador, vai solucionar esse problema para nós. Até nos modelizou essa clássica, né? Da Tramontina. Antes, né? Isso aqui é uma clássica da Tramontina. Tem tudo. Tu tendo uma parafusadeira e uma chave biela, tu tem a oficina montada. Tu tem tudo. Vai ser agora representante Tramontina e distribuidor Tramontina na nossa região. Então, seja Master, seja Pro, seja Tramontina, vai ter ali com preço melhor de internet, porque eles são distribuidores, são representantes. Quem quiser comprar Tramontina na nossa região, vai encontrar o melhor preço na Comercial Astral. E, cara, vai facilitar a vida do profissional aqui da cidade de uma maneira que tu nem imagina. E eu nem sei onde é que é a Comercial Astral, mas já vou dizer pra todos, não é só o mecânico. Um kit desse aqui, ó, pra desmontar quem trabalha com tapeçaria, quem trabalha com elétrica. Tem tudo pro profissional. Isso aqui na minha época, se tivesse, era luxo, né? Tinha que comprar tudo separado, era uma fortuna. Meu Deus do livre. Já tem tudo prontinho, chave de roda. Pra não arranhar a roda. Exatamente. Cara, isso aqui é... Desmonta qualquer carro. Tu tem uma catraca desse tamanho aqui, a diferença que faz é sensacional. E, cara... Graças a Deus, a Comercial Astral ela tem tudo pro profissional, seja da área mecânica, seja da área de marcenaria,
pedreiro, tudo. Todo que presta serviço tu encontra lá na Comercial Astral, muito legal. Eles estão montando um espaço novo lá, que eles vão fazer um showroom. A oficina deles vai ser um showroom. O profissional vai poder ir lá e usar a ferramenta num carro que eles vão botar lá dentro, antes de comprar. Estão trabalhando com muita coisa elétrica também, muita coisa... Que é o futuro, que, né? que já tá no nosso meio aí, né? Graças a Deus. Amém. E são muito importante o que eles estão fazendo aí para nós. Júnior, eu acompanhei agora essa semana aí alguns stories, algumas coisas ali, e vou voltar um pouco lá para trás. Tu disse num story teu ali que tu não trabalha mais com mecânica e que tu nunca mais quer trabalhar. Não, nunca mais Por quê, homem? Cara, porque a gente tem que entender que tudo tem uma evolução na vida, certo? Certo. Tá, então pra que tu... Como eu contei toda a minha história ali, eu tive muito tempo mecânica, juntamente porque veio lá... familiar. Aquela história. Só que o que acontece, Bruno? Os meus clientes, eles foram renovando a frota. Antigamente, 5 anos atrás, o meu mecânico fazia embreagem. E há 3 anos ele não fazia mais. Não, o mecânico tava lá comigo. Tá. Ele fazia embreagem porque eu tinha clientes com embreagem. Sim. Então as frotas foram se renovando. E eu sempre dominei a mecânica, mas eu nunca gostei da mecânica. Eu sempre dominei elétrica e eletrônica, porque eu fazia a instalação de som automotivo, Bruno. Eu sou da época que nós tínhamos que fazer campeonato de qualidade, campeonato de SPL. Eu viajei o Brasil julgando campeonatos pela IASCA. Eu acho que eu sou um dos poucos aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, que tem o certificado da IASCA, que é uma entidade americana que organiza campeonatos de qualidade de som automotivo que tá voltando agora, certo? Então lá naquela época, eu venho nessa, e aí chegou um ponto que a mecânica me atrapalhava. E na verdade a poeira e a graxa não se misturam. Na verdade o meu prédio é separado, mas me atrapalhava por quê? Porque eu não tinha mais o cliente de embreagem, eu não tinha o cliente de correia dentada. Te lembra que antigamente era 60 mil? A maioria dos carros hoje é 90, 120. Tu pega a Volkswagen novo, tá dizendo pra trocar com 120, exatamente, que a correia é bem mais larga. Exatamente. Mudou muito essa questão aí, e aí, claro, tu tem que ver o que te atende. E aí a mecânica me atrapalhava, e eu tinha 2 boxes pra mecânica, muitas desmontava um cabeçote porque sofreu superaquecimento, mandava pra retífica, e aí toda aquela função, e aí chegou um ponto que eu e o meu mecânico na época, o Rafa, que ficou muitos anos, que a gente se dá super bem até hoje, chegou um ponto que os dois não queriam mais. Quando ele chegou e me disse assim, eu tô saindo, eu quase dei um beijo nele. Obrigado. E aí ficou meio que, não, cara, tá tudo certo, porque eu também não quero mais a mecânica. A mecânica hoje, ela tá me atrapalhando, entendeu? Exatamente. E aí a mecânica saiu, eu transformei um box da mecânica em outro box de detalhamento, mas é aquilo, a mecânica saiu, mas o serviço de mecânica não me larga. Então eu tenho muitos clientes ainda que me procuram, mesmo sabendo que eu não faço mais mecânica. Júnior, tá aqui a lista, te vira. E aí eu brinco, cara, mas eu não faço, cara, não sei quem vai fazer. Deve ter aqueles bem grossos, não. Eu sei, eu só vim tomar café, resolve pra mim. Cara, isso acontece muito comigo lá, porque eu faço mecânica. Aí tem um cara que, o meu cliente é aquele cara que leva lá até pra mim encher um pneu. Bruno, eu quero arrumar meu ar-condicionado. Mas eu não... Não, mas eu tá aqui, te vira, Bruno. Cara, não me importa. Se tu vai cobrar o teu tempo... Isso é muito legal, né, cara? Isso é muito legal. Aí eu criei uma coisa assim, Bruno. Tudo que eu não faço ali... eu terceirizo e cobro 40% em cima. Lógico. Não, mas transparente. Eu digo, cara, eu vou levar pro fulano, transparente, eu mando e eu digo, eu vou cobrar 40% em cima. E o cara entende por quê? Porque eu não vou parar de trabalhar, eu não vou levar no cara, eu não vou colocar o meu na reta, exatamente. O meu tempo, busca, leva, muitos eu vou na casa do cliente buscar, vou levar, sabe? Lá então na região metropolitana, existe isso aí? Existe. Do cliente, tu tem que levar o cliente em casa, muitas vezes, mesmo com o Uber. Cara, porque daí tu tem que entender assim, o cliente que se proporciona, pelo menos nos meus clientes, que ele quer que eu vá buscar, que eu vá levar, cara, ele só confia em ti, né? Ele confia em mim e o dinheiro dele vale mais do que ele perder pra isso. Tu entendeu? Um dia eu perguntei pro meu cliente, cara, por que tu faz eu vir buscar? Cara, porque eu tô ganhando muito mais dinheiro fazendo outras coisas do que resolver o problema do carro. Eu te pago pra resolver o problema do meu carro. É isso aí. Relaxa. Eu só venho buscar porque eu quero tomar café e bater papo. Senão eu nem viria buscar. E aí é aqueles que vão buscar 5h30, 6 horas, que já tá no final do expediente, fico trovando até umas 6h30, 7 horas. Aqui na nossa cidade é meio complicado isso aí, que normalmente o pessoal usa isso como comodidade, tá? O pessoal usa isso como comodidade. Eu vou levar lá no Bruno, o Bruno vai me levar em casa. Só que ali, naquele meio do caminho, eu tenho o meu tempo, que eu tenho que parar. Uma que o cliente hoje chega no centro, tu precisa entrevistá-lo. Sim. Então tu já precisa entender a dor dele. O teu tempo já começou a contar ali. Entrevistar, normalmente, quando o cliente não consegue transparecer o problema, tu dá uma volta com o cliente no carro, tu escuta. Às vezes tu clareia pro cliente que o problema dele não é aquele que ele tá achando que é. E aí, depois de todo esse processo, ele olha pra ti e tu me leva em casa. E aí a gente tem que parar o serviço,
sair no trânsito, perder esse tempo, levar o cliente, trazer o veículo. Cara, é meio complicado, né? Tá. É meio complicado isso aqui. Quando a questão é comodidade. Quando a gente vê que é necessidade, é diferente. Aqui o cliente, ele quer que tu faça esse serviço delivery. Tá? Ele quer... E é bem complicado. Até eu fiquei te perguntar, eu disse, vou ter que perguntar isso pro Júnior se isso acontece lá em Porto Alegre, porque normalmente as distâncias são muito maiores. O tempo no trânsito é muito maior, o risco é muito maior. Sem falar que é uma cidade que tem a chance de um assalto, de um roubo é muito grande, né? Sim. Então isso acontece. Acontece. Cara, mas pelo menos eu tenho um pensamento. Quando a gente vai pegando cada vez mais maturidade, conhecimento, que nem eu brinco, quando a gente vai ficando velho, tem um ditado que eu digo que todo mundo tem medo do diabo, não é por ele ser ruim, é porque ele é velho. Tu vai pegando também experiências. Então hoje eu tenho muita transparência com o meu cliente. Eu digo que o meu cliente ou ele me ama ou ele me odeia. Exatamente. Porque antigamente muitas vezes eu até pensava muito antes de falar pra não magoar ele. Cara, hoje eu digo, cara, quem pintou teu capô, destruiu teu capô. Eu não vou conseguir solucionar polindo. Tu quer que eu te leve em casa? Eu te levo, isso vai gerar um custo. Tu quer que eu busque teu carro? Eu busco, mas isso vai gerar um custo. Lógico. Quando tu manda uma carta, ou quando tu manda um envio por PAC é um valor, não é? Porque é 7 dias. Quando tu manda por Sedex, não é outro valor porque é 2? Então é o que eu digo ao meu cliente. Quer que eu te leve em casa, quer que eu busque? Tudo vai ter um valor agregado. O risco é meu. Exatamente. Já aconteceu várias coisas. Muitas vezes. Eu já peguei carros muitas vezes, Bruno, de não ter feito uma boa avaliação e o carro tá com tipo um trincado no para-brisa. Eu não vi. O cliente também não viu. Não foi maldade dele. Complicado. E ele disse que não tava. Exatamente. Ô, cara, me diz uma coisa. Um serviço mal feito, a estética automotiva consegue mascarar? Mascarar consegue. Consertar, não. Não consegue. Porque, na realidade, Bruno, o que a estética automotiva trabalha? Então vamos mudar a minha pergunta. Tá. Consegue consertar? Não. Não consertar não consegue. Um serviço mal feito, aquele chapeador que fez aquilo... É que nem a tua profissão, Bruno. Tu já sabe a resposta. Sei. Exatamente. Sabe? Se fizer um cabeçote mal feito, barulhinho de máquina de costura, tu vai tirar? Não. Trocando óleo? Não. Tu vai botar um óleo mais grosso, vai melhorar? Não. Vai tapear, mas não vai consertar. Não vai consertar. É que nem a estética automotiva. É que nem apagar a luz da injeção. Eu posso apagar, vai voltar. Mas o problema está ali. Vai voltar. É a mesma coisa, porque o que acontece? A estética automotiva... E o pessoal tem uma dificuldade de entender isso, né? Cara, mas por que tem a dificuldade, eu acho, Bruno? Porque tem poucas pessoas que nem eu e tu que tá dando a real... A informação. Falando a informação certa. Porque ele quer ganhar aquele cliente. Então, em cima de ganhar aquele cliente, ele inventa uma história para que o cliente... E a gente trabalha sempre com o quê? Com a expectativa do cliente. Então, o que acontece na estética automotiva? A gente trabalha sempre com o final do processo. Que é isso que eu ensino no Repara Fest. A vitrine. E tem muita gente, Bruno, que trabalha com estética automotiva, e eu vou te dar um número que tu vai te assustar, que é de 80% a 85%, que não entende nada de pintura. Se tu perguntar pra ele, a verniz, base poliéster, primer PU, se tu perguntar nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa que tu dizer pra um mecânico substituir uma correia dentada e ele te olhar e dizer assim, o que é correia dentada? Tu der uma de alternador e ele colocar dentado. Então o que acontece? A pessoa que trabalha com a estética, ela tá com o final da cadeia. Então todo o processo que muitas vezes assim, o pintor é bom, o material é bom, mas a preparação foi mal feita. Muitas vezes o preparador é bom, mas a massa ele colocou em excesso. E lá no final vai cair brilho, vai murchar, vai aparecer pé de galinha, vai aparecer vários defeitos do processo mal executado, que é uma das teclas que eu bato até no pé da Nasiol, porque qual é o problema da Nasiol? A Nasiol vende o coating, que é o vitrificador. Para quem não sabe, o vitrificador é um nome comercial da proteção que vai em cima do verniz, que tem longa durabilidade, certo? Para resumir. Certo. Então, abaixo do vitrificador, se tu não fizer uma preparação bem feita, tu vai comprometer a aplicação do produto e vai comprometer a durabilidade do produto. Né? É a base, é o processo. Manda, né? É a base que manda. É a base que manda. E isso aí tu avalia antes, quando o carro chega, tu consegue ter essa percepção de, ó, cara, prefiro não fazer. Hoje eu tenho como ver visualmente, eu tenho equipamentos para dar aquela medida. Para dar aquela medida. Espessura, exatamente. Massa, mas várias coisas, por isso que eu digo, Bruno, que dá certo eu não sei, que dá errado eu já fiz. Hoje eu utilizo o meu Instagram como uma maneira de educar o meu cliente, educar os outros profissionais e também botar uma régua do tipo de serviço que eu pego. Claro. Que é o que até eu resolvi no Fala que eu discuto. Cara, tu pega hoje carro mal pintado para resolver? Não pego mais. Mas já peguei.
Claro. Por quê? Porque eu sei. Por que eu não pego mais e me pergunto, tu não quer trabalhar? Claro que eu quero. Mas o que acontece? O cliente final, ele tá... ele tá broxa, ele tá triste, ele tá completamente deprimido com o carro porque o trabalho foi mal feito. Aí ele vai levar lá na minha estética. Com a expectativa lá em cima. Com a expectativa lá em cima. Se eu pego aquele carro, o problema acaba sendo meu. Não é mais do cara que pintou mal. Cara... Porque ele vai querer pagar para que eu conserte. Se eu entrego o carro dele não dentro da expectativa do que ele imagina, ele já continua e aí, o problema foi meu. O problema foi teu. É exatamente o que acontece... Vou dizer o que acontece na mecânica, eu vou te citar 3 pontos que eu bato em cima e se tu começar a me acompanhar lá na rede social, tu vai ver quase toda semana. Que é... Vou te dar um exemplo. Aplicadores de bateria que ainda aplicam bateria com plástico e que não fixam a bateria. Cara, isso me incomoda. Por quê? Eu não consigo para comprar o fixador da bateria. Senão eu comprava e botava. Outra, o cara que aplicou aquela bateria com plástico, ele nem conhece bateria, ele nem sabe o que ele tá fazendo. Então, olha só qual os métodos que eu tô usando agora. Com essa rede social, que é fantástica, para quem sabe usar. E eu vejo que a bateria foi recentemente colocada, eu filmo, explico pro cliente, por todos os meus seguidores. Eu explico que aquela bateria está mal colocada, porque não tem fixador, porque está no plástico que ela precisa respirar. E o que eu não vou arrumar. Porque quem vai arrumar foi quem botou essa bateria desse jeito. O cara que vai dar o jeito no fixador da bateria. Ah, Bruno, mas tu pode cobrar para fazer isso? Posso, mas eu não acho justo com o meu cliente que não entende nada de bateria e nem tem por que entender, receber um serviço desse jeito. Então ele vai pegar o carro dele aqui na minha oficina e aí eu já chamo a atenção no vídeo. Cara... Quem vendeu bateria aí pro Corsinha, pro Gol, para o carro que for nos últimos dias, fica ligado que alguém vai bater na tua porta e vai te pedir o fixador da bateria e que tu instale a bateria da maneira certa. É aquilo que tu diz. Cara, se eu não fizer isso, vai sair dali como se eu tivesse feito. E isso é muito preocupante e é isso que a gente está buscando cada vez mais informar o cliente. Volta àquela história. O cliente, quanto mais bem informado, mais... O profissional de qualidade ele vai procurar, vai eliminar aquele profissional que infelizmente não quer aprender, porque, cara, se tu quer, velho, se tu quer hoje fazer aprende. Qualquer coisa, antigamente era difícil, eu digo pros seguidores, cara, mas tu tá dando conteúdo porque tu tá vendendo curso. Cara, é óbvio, eu não vou passar 27 anos e vou entregar tudo 0800. Tá com preguiça, não quer comprar o curso? Vai pro YouTube, meu velho. Tem tudo no YouTube. Te dedica no YouTube. Te dedica de uma maneira assim que tu vai aprender. Tu vai entender. Eu vou vender bateria hoje. Cara, então eu vou aprender bateria. Por que bateria pra esse carro é isso? Por que bateria pra esse carro é aquilo? É que nem agora eu tô socando bateria comum dos start-stop. Cara, tá dando um BOzão. Porque a bateria start-stop custa R$1,600 ou R$1,5. Aí a outra comum custa R$700. Exatamente. Os caras estão dizendo que é a mesma coisa. E aí o cliente não entende, o vendedor ou o comerciante tem vergonha, às vezes, de medo de falar o valor do produto pro cliente, acaba vendendo uma coisa errada, botando um problema no carro, que vai estourar lá na minha oficina. Exatamente. Né? Que eu já não sou... vai parar numa sinaleira, não vai pegar. Eu já não sou tonto nem nada. Quando chega situações dessas, eu já vou direto na bateria. E já diz, cara, pra mim mexer no teu carro, tu vai ter que trocar a bateria. Mas eu recém troquei, cara. Vai lá no cara que te vendeu e pede a bateria certa. E depois tu traz o carro aqui. E infelizmente assim é a mesma situação que eu tô enxergando aí. São processos lá atrás feito errado, cai lá na tua estética e tu vai fazer o quê? Milagre? Tu quer ver uma história legal, Bruno, que daí no teu segmento, pra te ver como eu sou velho. Há uns 8 anos atrás, eu fui na Automec em São Paulo. A Launch lançou a máquina de troca de óleo de câmbio. Uhum. Eu comprei lá em São Paulo, intermédio do Rodrigo aqui. Cheguei na Zona Sul, cara, sou o primeiro que vou ter a máquina. Cara. Sou o primeiro que vou ter a máquina de troca de óleo de câmbio. Chamei o Rafael. Rafael, nós vamos ganhar dinheiro, pacas, velho. A gente tem o primeiro, beleza, comprou máquina, comprei tudo. Tá, vamos trocar óleo de câmbio. Não, como assim? Não, vamos fazer um curso de câmbio. Eu fui fazer o curso, não. E 30 com 80 mil tu não troca. Por quê? Porque tu vai tirar aquele óleo grosso que tá suprindo todas as... Tu sabe fazer análise do óleo? E pra botar óleo fino o carro não vai sair do elevador. Não, mas só um pouquinho, tu compra... Cara, e aí eu fui estudar o câmbio. Tu tem que pegar uma geração que tá pegando carro automático, a gente tá em 2024, que não tinha costume de ter carro automático, que nunca trocou óleo de câmbio, e aí vai lá o Júnior Vieira, comprou a máquina e... eu empatei 25 mil na época.
na máquina de óleo de câmbio. Exatamente. Se eu troquei 3, foi muito. Todo carro tinha medo de trocar o óleo de câmbio. Por quê? Porque não tinha informação. Não tinha informação, o cliente não vinha trocando óleo de câmbio, tem a briga da montadora e dos lubrificantes. A montadora diz que não precisa, o lubrificante diz que tem que trocar. E eu com aquela máquina linda lá. Exatamente. Cara, muito louco mesmo. Tem história. Essa semana tu falou ali em pintura de couro. Uhum. É um novo projeto que a gente está lançando. Porque na verdade eu pinto couro há mais de 6 anos. O Vini foi um dos primeiros, ele e a Ariadna foram um dos primeiros a trazer a pintura de couro, a técnica lá de fora, pro Brasil. Só que na época, quando eu fiz o curso de pintura de couro, não tinha insumo, não tinha produtos que me davam a segurança de pintar couro. Não tinha produto. A pintura de couro, para o pessoal entender aí como é que funciona, é pintura de banco. Pintura dos bancos de couro, pintura de toda a parte interna do carro. Porque na verdade o que o couro funciona? O couro, ele é uma célula morta, né? Uma pele de boi. Então ele passa no curtume pelo processo de estampa, porque a maioria dos bois muitas vezes tem o defeito do arame, da bicheira. Então ele passa por aquela estampa para esconder os defeitos do couro e ele passa por curtume para poder pintar de preto, marrom, cinza, que nem eu brinco, não tem cor, vaca, marrom e cinza. A parte do notebook é a parte interna do couro, que tem aqueles pelinhos. Então a tinta de couro veio para quê? Muitas vezes tu pega um carro caramelo, tá com aquele gomo descascado, tá com aquele gomo desbotado de entrar e sair, e aí a tinta foi criada exclusivamente para couro, ela é a base d'água. Legal. Ela não é a base de solvente, ela é a base d'água. E hoje a gente tem uma linha completa, a Letter Pro, que é a minha parceira, tem a linha completa de cor, desde a massinha para tirar a rachadura, desde a massinha para fazer conserto. Que deve ser mantido durante hidratado. A vida exatamente. Toda dele. É, né? Que nem eu digo, o couro é uma célula morta. Enquanto a gente está vivo, a gente tem a nossa gordura. No momento que a célula está morta, não tem hidratação. Se tu não limpar e não hidratar, mesmo que seja um couro sintético, que está na moda, porque não é que seja mais barato, porque a gente não vai deixar de comer carne. O couro sempre vai existir, só a vantagem do couro sintético, a linha de produção é mais rápida e o custo é menor para eles. Mas a qualidade nem compara, né? Não tem comparação. Não. E pintar um couro que não esteja em manutenção não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Aí a gente mantém ele limpando e hidratando. A ideia do couro é aquele carro que muitas vezes está com descansa-braço, a lateral de porta. Sim. Isso tudo eu acabo até ensinando. Por exemplo, a parte interna. Quem nunca pegou uma X35 com as partes plásticas descascadas? Aquilo tudo eu acabo ensinando a pintar também, que é o que eu faço lá no estúdio. Sim. Letra, cromado, o cliente quer transformar em preta. A gente tira as letras e faz um processo de delete chrome em pintura. Isso eu faço no estúdio e depois eu demonstro nos cursos. Lavagem de motor, alguma coisa? Lavo o motor sim. Hoje, lavagem de motor a gente tem 3 pontos, né? Tem um ponto de lavagem tradicional, que é com produtos ácidos e produtos alcalinos, quando é vazamento de óleo, principalmente no teu caso lá, tem um carro que tá vazando a junta da tampa. Tu é obrigado a lavar com produto extremamente ácido e alcalino, sempre tem que neutralizar o pH dos produtos para não ficar trabalhando na lata e no plástico. Exatamente. Depois a gente tem a lavagem ecológica, que a gente chama, que a gente trabalha com produtos mais biodegradáveis, né? E depois tem a lavagem 100% ecológica, que é a lavagem somente com pano e produto biodegradável. Aí tu vai perguntar, mas por que lavar um motor com a lavagem ecológica? Muitas vezes tu pode estar com um carro no showroom de uma concessionária, tapete de carpete, tu não quer molhar o carro todo, tu consegue limpar o motor todo, não tem necessidade, não tem vazamento de óleo, tu consegue limpar o motor todo com produtos biodegradáveis. A pergunta que todo mecânico quer fazer: existe limpeza sem esfregação? Não existe. Não existe. Até o não existe só para não dar mimimi na internet. Tudo vai depender do estado do carro. Lógico. Se tu pegar um carro novo que só teve uma contaminação de barro ou contaminação de óleo e aquilo não impregnou, o produto químico de hoje tem tecnologia para soltar tudo sem esfregação nenhuma. Agora, tu não vai pegar um Astra 2004, que passou a vida toda vazando óleo na junta da tampa. Entendeu? Já tá da cor do microfone. Já tá na cor do microfone, tá aquela crosta. Tu não vai achar que tu vai largar um produto e vai sair sem nenhuma esfregação, que não tem como. Tá que a gente tem muita dificuldade aqui, no meu setor principalmente, que quase 100% dos veículos que a gente pega hoje é sujo. Sim. Tá? Por quê? Nossa região não permite que meu cliente esteja o carro sempre limpo. Às vezes não tem tempo nem de arrumar o carro, quem dirá lavar o carro para mandar arrumar. E às vezes a gente tem que fazer alguns procedimentos, como uma correia dentada, uma tampa de válvula, alguma coisa que a gente precisa mandar lavar antes, até porque a terra que tá ali não pode cair para dentro. Sim. Não pode tirar uma vela hoje, por exemplo, essas velas, principalmente linha Fire, linha Volkswagen também, o Up, vai lá embaixo. Muito lá embaixo e a terra parece que cola ali. E a gente tem muita dificuldade nisso aí.
E, cara, como eu busco informação de saber se existe uma coisa... O que existe de mais rápido que eu possa... cara, eu preciso tirar essa tampa de válvula aqui, mas eu tenho que tirar um tempinho pra lavar. O que a gente pode passar aí pra mim, pra colegas? O que a gente pode fazer de mais rápido? Cara, eu preciso lavar. Só que tipo de produto... com ou sem esfregação, depende da depende situação, da sujeira, né, Bruno? Tu pode usar um produto extremamente alcalino, entendeu? O produto alcalino ele tem como tendência a soltar melhor a graxa. Tu pode usar a submersão, deixar essa tampa de molho, talvez em algum lugar, e depois tu possa fazer o processo de enxágue. Tem gente que hoje está fazendo aquelas máquinas de lavar peça reciclável com produto mais alcalino e depois lava com produto biodegradável para poder descartar da maneira correta, que é o que eu fazia lá no estúdio, e até hoje eu tenho esse descarte, porque todo thinner que sobra eu tenho que descartar, pegar nota fiscal de descarte e tudo mais. Mas aí vai depender muito da necessidade de cada um. Eu sei de mecânicos que mandam lavar em lavagens que tem caixa recolhedora de gordura para lavar com produto ácido, produto alcalino e busco as peças depois. Não, a peça sim. Mas no caso em si ali, o próprio motor. Sim. Pô, a gente abre o capô ali e só poeira, cara. Sim. Até pro nossa roupa ali Sim. durante o dia, a gente, né? O pessoal acha que a proteção do carro é só pro carro, mas na verdade não, aquilo protege também a nossa. Sim. É muito complicado, é muita Geralmente, poeira, é muita geralmente terra. Produto alcalino. Alcalino, borrifador, borrifa, passa ar comprimido. Que eu tô fazendo e aquilo gera um tempo, e é um tempo necessário de perder, porque daqui a pouco tu deixar cair uma terra pra dentro de um cilindro, aí tu não é legal, como, né? Não é legal. E ninguém gosta de trabalhar com sujeira, né, Bruno? Entre nós. Ninguém gosta de trabalhar com sujeira. Não. E claro que tem situações que a gente tem que chegar pro cliente e dizer, cara, tem que mandar lavar, né? Eu tenho que mexer nessa suspensão, eu tenho que mexer nesse... Aí tem agregado, tem que tirar todo pra mexer na suspensão. Cara, tu vai ter que mandar lavar. Mas eu não tenho tempo de... Cara, mas eu não tenho como chegar, às vezes, no veículo, né? E é bem... limpeza lá de chassi, tu faz também. Sim. Não faço. Não faz? Não, daí eu terceirizo. Terceirizo. Porque daí vamos em gestão. Que é o ensino também. Aí dentro do meu processo eu prefiro terceirizar, que tem uma lavagem lá perto que tem rampa, tem uma estrutura para lavar chassi, do que eu pegar meus dois vai entregar bem mais pro teu... Do que eu pegar meus 2 funcionários, botar para lavar um chassi, o custo não compensa. Aí eu prefiro, mas tudo transparente. Eu digo pro meu cliente, quer lavar o chassi? Eu levo para lavar o chassi fora. Cara, o pessoal entender um pouco aí sobre esse processo de impermeabilização, como é que funciona em relação a... Isso pega lata, vidro... na realidade eu vou responder como Naziol, tá? Mas tem outros concorrentes aí que são piores que Naziol, não tô brincando. Vou responder. Hoje a gente tem vários produtos que protegem o carro. Qual é a ideia do detalhamento, da estética? Cuidar, proteger e manter. Então eu preciso cuidar, eu preciso manter as características originais para que eu tenha longa durabilidade. Então hoje o que a gente tem produtos? Por exemplo, a Naziol tem linha completa, vai desde o vidro, a gente tem o Glass Shield, que é um impermeabilizante de vidro que dura até 2 anos no para-brisa. Então tu tá viajando, autoestrada, pegando chuva, tem vários vídeos que a gente faz, eu e o Bruno viajando, a chuva pegando no para-brisa e eu nem ligo o limpador só para demonstrar, porque sempre vai vir os mimimi. Mas não pode andar com o para-brisa desligado. Cara, só tô mostrando que a minha visibilidade continua plena. Posso estar com a minha família, minha esposa, minhas filhas, eu tô vendo que isso é a segurança. Tem pra lataria, então a Naziol hoje tem produtos de 6 meses a 5 anos de durabilidade, né, livres de manutenção, não preciso ficar reaplicando um produto em cima pra durar. Não importa a lavagem que fizer. Não importa, claro que importa. Isso é importante. Preste atenção. Gente. Importa. Carro está protegido, mas não deve ser lavado de qualquer forma. É o que eu digo, o que eu digo pras mulheres. Não adianta ter o melhor cabeleireiro do mundo, fazer aquele cabelo lindo e lavar com sabão de glicerina. Então não adianta tu fazer um investimento maravilhoso no carro e tu não lavar com um shampoo automotivo, luva automotiva e pano automotivo. Mas na minha época o meu pai lavava com sabão em pó. Tá certo, cara. Na época era o que tinha. Sabão em pó e detergente. Só que tu não pode pegar uma técnica de 15 anos e colocar lá hoje que a gente tem outros produtos destinados para isso. Então quando o cliente faz o investimento num coach, né, num produto da Naziol, eu faço muito pós-venda, de explicar para o cliente como ele deve cuidar. Mas a Naziol tem para vidro, tem para plástico, tem para pintura, para policarbonato, para couro. Vou dar um exemplo, uma BM hoje, a maioria das BMW estão vindo com couro caramelo claro. Como é que tu vai proteger jeans,
caneta em couro claro. A Naziol tem um produto que tem durabilidade de até 2 anos, que ele protege o couro, fica muito mais fácil de tu limpar o couro. Né? Então tem outras tecnologias hoje que pegam no carro todo para que dê mais durabilidade de brilho, proteção. O carro vai ficar com as características de novo por mais tempo. E aquele carro que tu fez todo o processo que tu propôs pro cliente e ele levou em outro lugar, lavou de uma forma errada, tu consegue descobrir? Consigo, claro, e até gosto, porque eu vou ganhar dinheiro de novo. Isso aí. Porque o meu papel sempre é, além de fazer o meu trabalho bem feito, é educar o meu cliente, que é o que eu faço com o Instagram, com o Facebook. E isso que eu tô falando, que eu não parei de falar um minuto, lá no meu estúdio é a mesma coisa. Eu digo que café fecha um negócio, Bruno. Você que tá me assistindo e tem qualquer estabelecimento comercial, aprenda que eu vou ensinar isso 0800 que eu ensino nas palestras pela Naziol. Café fecha negócios. O café é onde tu pode conversar com o cliente, entender as dores dele, para que tu possa surpreender. Então lá no estúdio eu tenho 2 máquinas de café, eu tenho diversos sabores de café, eu tenho rapadurinha, eu tenho quase que um café, mini cafezinho colonial, para que o meu cliente se sinta confortável e ele fale das dores dele. Porque se tu não entender as dores, Bruno, não adianta. Não adianta o cara tá com barulho de comando e tu querer reformar e tu não tirar o barulho de comando. Exatamente. Então não adianta aquele arranhão no capô. É aquilo ali que incomoda ele e tu tentar vender um pacote de 4 mil. Se tu não tirar o arranhão do capô, tu não vai surpreender ele. Ele vai vir pra olhar o arranhão do capô. O restante vai ser um complemento. Então eu ensino isso. Então na hora do café, onde eu entrevisto o cliente para entender as dores dele, para ver se eu vou conseguir alcançar as expectativas. E uma das minhas técnicas que eu apresento muito é, se eu não vou conseguir alcançar, eu trago ele pra realidade. Digo, ó, esse arranhão passou da camada da lata, se tu não quer pintar teu capô, ou eu posso fazer a famosa micropintura que muitos vendem como solução definitiva e eu digo, não funciona. Há 23, 24 anos eu trabalho com isso, eu nunca vi uma micropintura convincente. Por quê? Porque vendem como uma solução definitiva. E não é. A micropintura tu substitui o arranhão pela cor do carro. Vez de estar o arranhão, por exemplo, a cor da lata, o arranhão vai estar branco. É só isso. Então muitas vezes pro cliente aquilo ali é suficiente. Mas muitas vezes não é. Tu vai ter que pintar a peça, porque se tu não pintar, tu não vai surpreender ele. Essa semana eu entreguei um City, eu nunca pintaria o para-choque de um City 0 com 3 mil quilômetros por causa do arranhão do para-choque. E eu conheço o cliente e eu nem cogitei qualquer outra alternativa. Eu disse, cara, tu vai gastar 1.150 para pintar o para-choque. Ok, vou deixar aí, daqui a 2 dias eu pego, beleza. Cara, eu achei sensacional tu tem um cardápio lá, né? Tem um cardápio. Tem um cardápio lá pro teu cliente saber que tu tá cobrando dele da mesma forma que tu tá cobrando de outro. A ideia do cardápio foi muito... Cara, esse cardápio eu criei há uns 5 anos atrás, juntamente lá com a Naziol, que a gente estava criando produtos, porque para que tu entenda, a Naziol teve uma época que ela criou um Green Team, que era o time dos melhores do Brasil, para dar treinamento pela Naziol. Era eu, o Anderson Chiminelli, o Jeff e o Sol da Redentora. Era nós 4 e nós dávamos o treinamento do ProMaster. Alguns profissionais saíram, mas a gente se fala tudo até hoje e eu acabei continuando. E na época, nós tínhamos muita dificuldade de passar para quem estava entrando no mercado como criar preço e como explicar para o teu cliente aonde tu chegou naquele preço. Por quê? Por quê? Por que tu tá cobrando? E aí eu fiz um cardápio inicial na minha estética, né? Eu tive a ajuda do Douglas na época, que é um amigão meu, que a gente troca figurinha até hoje. O Douglas me ajudou a fazer o cardápio, a nós montarmos, porque eu não entendo nada de Excel, PowerPoint, montagem, tanto é que o Bruno é o cabeção da dupla. E aí o Douglas me ajudou, pedi pra alguém fazer, e o cardápio, qual foi a minha ideia do cardápio? Quando tu vai num restaurante, tu quer, por exemplo, comer um camarão. Se tu não entender o que vem de acompanhamento no camarão, tu vai ter que estar chamando toda hora o garçom, cara, o que vem com esse camarão, o que vem com esse prato. E a minha ideia de fazer o cardápio foi isso. Então hoje o meu cardápio lá, eu tenho todos os pacotes e tudo que eu faço tem um valor já estipulado. Por exemplo, hoje eu cobro 1.150 para pintar um para-choque. São R$900 da preparação e pintura e 250 de desmontagem e montagem. Então tudo eu tenho valores. Para pintar o banco de couro eu tenho um valor, para pintar 2, para pintar a roda até 17 é um número, para pintar a roda acima de 17, para que o cliente entenda onde eu cheguei naquele valor. Exatamente. Eu achei muito, muito legal e aí o cliente já sai dali tranquilo. Porque normalmente tu vai chegar num lugar aí, o pessoal quer esconder, né? Quanto é que... não sei quanto é que vai. Mas sabe qual era a minha principal dificuldade, Bruno? Era o cara da BM entender que eu tava cobrando 1.200 para pintar o para-choque dele, porque o meu custo era de 1.200, e o cara do Celta não achar que eu tava cobrando 1.200 para correr com ele, porque ele tinha um Celta de 10 pila.
Pra te ter a semana passada eu entreguei um Celta preto. Eu pintei os 2 paralama, o capô e o para-choque dianteiro, troquei os 2 farol. O São Paulo gastou R$4.900. E o da... Se fosse a BM, ia gastar, tirando os farol, que muda o valor de peça. Claro. Mas o valor da pintura seria o mesmo. Seria o mesmo. Isso é muito interessante e é fundamental pro cliente que tá entrando e chegando aí e... Aí alguns vão dizer assim, sabendo. Júnior, mas não vai me dizer que tu cobra de uma BMW 320 o mesmo valor de um Celta. A preparação e a pintura, sim. Lógico, a BMW eu tenho uma responsabilidade maior no desmontar, eu tenho uma responsabilidade maior de patrimônio, Exatamente. aí tem o diferencial, mas é um diferencial que o cliente vai entender, Sim. porque o valor da peça, da mão de obra é a mesma. Manchar um farolete de um Celta e de uma BMW, se tu quebrar alguma coisa, o custo é completamente diferente. Então a responsabilidade ele é muito maior. Eu não posso nem manobrar muitas vezes. A responsabilidade é a mesma, mas o teu cuidado... Bruno, a gente não pode nem manobrar uma BMW muitas vezes sem farol. Exatamente. Liga o painel, parece uma árvore de Natal e de repente o scanner não apaga. Então tudo isso a gente tem esse conhecimento, não é? Claro. A Porsche Cayenne é uma, eu desmanchei a Porsche Cayenne elétrica híbrida para fazer o para-choque na minha cabine, mas o restante eu fiz no meu estúdio porque eu não queria manobrar ela sem aquela montoeira de sensor de para-choque. Exatamente. Cara, conta um pouco da tua experiência lá nos gringos. Minha experiência é fantástica, eu acho que eu fico 2 horas aqui falando. O SEMA é um sonho de todo mundo. Eu me programei para ir pro SEMA. Quem talvez vai começar a me seguir, vocês vão ver na minha parede tem uns cockpits de Fórmula 1. Sensacional aquilo. Vamos falar sobre Vamos aquilo. lá. Então eu já conto agora os cockpits. Eu vi, tem um artista famoso no Brasil que é Andemar Cabral que faz. Foi um dos primeiros a fazer, mas eu queria fazer um para mim. Daí eu construí um todo de papelão, construí todo de fibra, fiz todo o primeiro e tirei o molde daquele primeiro. Aí, no momento que eu fiz um pra mim, meus clientes ficaram tudo loucos. Eu quero de cara. Tá aí, como é que eu vou pro SEMA? Eu vou vender os cockpits. E eu comecei a vender. Eu tive 2 irmãos, meus clientes, que compraram todos. Fiz um valor diferencial pra ele, porque eles queriam todos. Vendi todos pra ele. Todo o dinheiro eu converti em dólar pra ir pro SEMA Show. E aí eu fiquei lá, como eu disse, fiquei 3 dias na NHRA, que é fantástico. Quem não sabe, é Fórmula 1, NHRA e talvez tenha alguma outro evento automotivo tão grande quanto, de tão grande que é a NHRA. Fiquei lá na equipe Artvinco, fiquei 3, 4 dias e depois fiquei 4 dias no SEMA. Que pra quem ama o automóvel é o sonho. Outro mundo. É outro mundo. Tudo. Tecnologia, povo, educação, tudo. Só o único problema é que é Las Vegas. E eu tive o azar ou a sorte, que tinha 3 eventos. Tinha a NHRA, o SEMA Show e a Fórmula 1. Então eu tava saindo e tava todo o palco da Fórmula 1 montado. Então o custo tava lá em cima de tudo. De tudo. Era só almoço e lanche, velho. Só almoço e lanche. Faz parte. E de fato é outro mundo, é outra visão. Tudo. Eu não tive a oportunidade de ir pra lá ainda, mas a gente acompanha e a gente vê que é muito diferente. Né? Eles têm tecnologia, né, Bruno? A Exato. principal diferença, se o brasileiro tivesse a tecnologia que o gringo tem, nós tínhamos conseguido a NASA já. Exatamente. Porque eles têm muita tecnologia. Tipo, nós estávamos falando agora das ferramentas aqui, ferramentas a bateria. Cara, tem marcas já acontece há anos, que tem 2 paredes do estúdio só de a bateria. A bateria ela é universal para qualquer máquina que tu tem. Então tu tem 6 baterias e uma rede de carregadores. Tu utiliza a bateria que tu quiser. Tu tem desde rompedora de chão a bateria. Tu tem circular de bancada a bateria. Tem tudo a bateria lá na gringa. Uma coisa que eu fiz muito vídeo lá, que eu fui martelado por alguns brasileiros que não entenderam, como sempre, os mimimi. Os carros são muito bem construídos, Bruno. Muito bem construídos. São lindos. Mas eles pecam no acabamento. A maioria dos carros do SEMA tinha micro-arranhão, a maioria dos carros do SEMA tinha mancha. A caminhonete da Gasmoke, aquela verde que eles fizeram pro SEMA, tava com o capô aberto, eu acho que arranhou a metade do capô, eles fizeram um retoque, tinha uma mancha no capô. Nossa. Cara, mas não tirava o brilho, não vão dizer, o Júnior Vieira tá criticando a Gasmoke. Claro que não, que é o que os caras dizem. Cara, é lindo, mas o que eu tô dizendo é que eles erram tanto quanto nós. Lógico. Os carros têm micro-arranhão, os carros têm resto de massa nos cantos, tu passa a mãozinha no paralama, tem ondulaçãozinha no paralama, tu olha aquele carro lindo, tu vê o tremido, porque foi um carro todo construído. A construção deles é perfeita, os espelhos embaixo, o carro do David King, do King Design, é lindo os carros. O americano, todos eles foram muito queridos, eu tirei foto com quase todos, o único que eu não consegui encontrar foi o Richard Collins, mas todos, o Tifuse, Batimão Tifuse, Brasil, tudo bem, cara, todos de boa, todas. Meu, vinho assim, foto, please, que o meu inglês é bem primário, cara, tirei foto com todo mundo, extremamente queridos. O Anderson Dick da Full Power, da Fueltech, tá dominando o mercado, o stand deles era lindo, era um encontro de brasileiro, o Anderson querido, cara, com todos os brasileiros. Ele fez uns comentários ali na minha publicação, quando eu abri a oficina
pra receber. Ele foi um cara Sim. que foi atingido pra cacete ali. cacete. Tinha muita coisa valiosa ali na oficina dele, né? Que, pô, tinha a Mercedão do Senna, né? Do Ayrton, né? Bah, aquilo ali chocou, assim, quem gosta e quem vê. Mas a gente sabe, né, Bruno, que quando tu tem recurso, tu Claro, vai recuperar. não, Aquele ali vai recuperar tudo. Lógico, mas historicamente ali, aquilo ali... Mas sabe que eu tenho um cliente que tem um Audi com quase 500 cavalos, que tava no Rafa da 888, fazendo a parte do acerto da injeção. Eu tinha feito som de qualidade pra ele. Voltei às raízes, botei kit 2 vias, amplificador. Cara, ele é meu irmãozão. Claro. E o carro tava lá, no Rafa, e inundou até o teto. É o único carro que eu peguei de enchente pra fazer. Aí o carro foi pra lá pro meu estúdio, a gente desmontou todo e voltou pro Rafa. Meu, a Fueltec ficou 15 dias debaixo d'água e funcionou perfeitamente. Capaz. Juro, meu. Até o Luiz me disse, cara, a Fueltec parece que não pegou água. Que loucura. Que loucura, meu. Que é a gente tecnologia. Tem um Chevette borrachão aqui. A gente usa... agora não tô recordando qual é a Fueltec que a gente tá usando. Mas é sensacional, né? O produto deles é fora do normal e olha, muito E muita empresa brasileira tava lá. Muito me surpreende essa A informação aí, cara. A 5Tech tava lá, a Taramps tava lá, a Sound Digital tava lá. Então tem várias, por exemplo, essas tecnologias da Sound Digital e da Taramps, dos módulos digitais, né, que estão alto poder de potência e tamanho minúsculo, tá dominando o mercado externo, cara. Legal. Porque eles não tinham essa tecnologia de amplificador digital, era tudo amplificador classe AB, tinha o classe D, que é o classe digital. Pra quem acha que eu tô falando besteira, eu entendo muito disso, do som automotivo. Então nós tínhamos, então esses digitais estão indo pro Que legal. O brasileiro tá conquistando o mundo. Júnior, tu gosta de comer um pastel? Eu gosto, né? Olha o tamanho, né? Cara, nós Minha vida é pagar boleto e emagrecer. Nós temos um apoiador aqui, que é as Massas Girardi, que é fábrica própria aqui da nossa cidade. Legal. E também nos apoia aqui no nosso projeto. E são pioneiros aí há mais de 40 anos também, fabricando massas de pastéis, nhoque, massas frescas. Cara, sensacional. Qualidade aí da culinária italiana na nossa mesa, na nossa cidade. Tenho certeza que lá em Porto Alegre, se tu procurar nos mercados, vai ter lá. Eles atendem muito lá aquela região. E as Massas Girardi está nos apoiando aqui. E vai ter um lançamento de um produto deles aí que diz que é assim, ó, sensacional. E a gente vai mostrar aqui nos próximos episódios. Legal. Júnior, onde é que fica o estúdio? Endereço? Sim. O estúdio fica na Zona Sul de Porto Alegre, na Avenida Eduardo Prado, número 1489. Tô bem na descida da Cavalhada. Famosa descida dos motéis, porque era a primeira avenida que teve uma quantidade de motel em excesso em Porto Alegre, que hoje não existe mais, né? Tá sendo substituída por prédios residenciais. Mas eu tô lá na Eduardo Prado, eu trabalho só com agendamento. Então o cliente me liga, manda o WhatsApp, avisa antes, meu portão tá sempre fechado. Aí o cliente avisa que vai lá, a gente toma aquele cafezinho que fecha negócios e acaba criando o projeto. Então geralmente uma semana eu loto a próxima. Geralmente semana que vem agora já tô toda lotada, a outra eu já tenho alguns carros agendados que eu vou viajar para dar treinamento. Então eu tenho uma equipe que tá comigo lá há um bom tempo já. Tem e o eu pessoal que trabalha, agendado. quanto trabalha lá contigo? Eu tenho 3 que trabalham comigo 3 fixo. contigo. Eu e mais 3. Porque eu trabalho ainda. Quem acha que eu fico só fazendo vídeo, sou eu que pinto, eu supervisiono tudo. Tu apareceu na internet e tu tá vivendo da internet. Até não né? tá suja minhas unhas, mas eu brinco de vez em quando. É só olhar minhas unhas que eu odeio usar luva. Incrível isso que acontece. Tu vai no mercado, principalmente cidade pequena, Sim. cara, tu tá vivendo da internet. Sim. Cara, tá vivendo da internet e não é bem assim. Não. A gente tá usando aquilo ali como uma ferramenta. Uma ferramenta. Né? Se algum dia a gente vier a ganhar algo, e com certeza a gente está ganhando algo com aquilo ali, não é o nosso foco, sempre vai ser o serviço, o cliente. E a gente faz isso aí pelo cliente. Então aquela piada no mercado, olha o blogueirinho agora, vai virar o blogueiro. Cara, de fato, mas eu tô fazendo alguma coisa por alguém. Sim. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que procurar fazer no nosso setor. E outra, né, Bruno? Vamos falar bem no bom português, cara. Tem tanto cara que não tem nada de conteúdo, não sabe fazer nada construtivo na internet, ganhando dinheiro com a internet. Por que a gente que trabalha, eu tô há 27 anos dando conteúdo de graça, muitas vezes, ou em parceiros, e por que a gente não pode também? E, cara, eu incentivo muito colegas que a gente tem bons profissionais que não mostram nada. Mas eu acho que aquele pensamento antigo de achar que vão roubar o conhecimento. Eu me lembro na minha época. Esconder o conhecimento, o segredo, aquela coisa. Sabe que eu tenho uma história legal, assim, tinha um chapeador que trabalhava pra mim, o Doba, o velho Doba. Cara, eu nunca me esqueço. E ele era um senhor de idade, ele ia chapear, fazer a parte da funilaria. E sempre quando tinha alguém assim junto, eu dizia, gruda no velho pra aprender. O velho começava a se esconder, assim, ó, pra não mostrar, meu. E aí quanto mais eu brincava com ele, mais ele se escondia. Eu digo, mas Doba, tu vai levar pro... Martelinhos de ouro são assim, né?
tu vai levar pro caixão, cara. E como se a gente fosse aprender somente olhando, se não fosse pegar os macetes. A maioria dos martelinhos de ouro são assim, cara. É uma coisa que não cabe mais, né? Não cabe mais, mas enfim. Faz parte. Pessoal, o episódio de hoje teve o oferecimento de Comercial Astral, tudo em um só lugar. Mecânica Fernando, há 40 anos, a oficina amiga da mulher. Massas Girardi, porções de felicidade na sua vida. Agropeças Macarini, de produtor para produtor. E pensou em ar-condicionado automotivo ou agrícola, pensou chapear. Júnior, não tenho nem palavras pra te dizer. Eu te agradeço. Tenho certeza que tu tem um cockpit daquele ali no carro guardado pra mim. Gostaria, mas não porque tenho. Muita eu falei pra minha esposa ontem, um dia eu te trago um. Chamei ele no direct e disse, traz um pra mostrar. Ele não me respondeu. Não vi. E cara, sensacional. Porque na verdade os cockpit eu faço artesanalmente. Eu tenho que fazer no momento que eu paro. Sensacional. Eu paro pra fazer. Muitas vezes eu demoro 30 dias pra um cara aqui que tem como ídolo o Ayrton Senna. Assim, ó. Não posso nem falar de Ayrton. É que a gente viu, né? Cara, sensacional a tua participação. Rapaz, eu que agradeço. Tenho certeza que aí o pessoal se informou muito. Vai agregar muito para colegas também. Com certeza. Que também é nosso intuito. A gente tem esse projeto que é o Repara Fest. Quem quiser seguir é reparafest.com.br. O Júnior Vieira Estúdio, tem um estúdio lá em Porto Alegre também. Sou o técnico da Naziol. Quem quer seguir a Naziol, quem trabalha com estética automotiva e quer entender dos produtos da Naziol, que é a líder mundial em nanotecnologia, também pode me seguir. E já vou botar no ar aqui, fica o meu convite para te participar do meu podcast, que vai ter a versão 2.0 agora. Tô dentro. Só que o meu é bem diferente. O meu é bem mais... O meu não é tão formal. Só me avisar. Júnior, brigadão. Eu que te agradeço. Boa viagem de volta. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. E esse foi mais um Cortando o Giro Podcast. Até o próximo episódio. Valeu.